Olá, boa noite. Governo apresenta proposta de orçamento para 2026 com aumento acima de 7% para o salário mínimo. União Brasil pressiona por saída de ministros e pode determinar desembarque do governo na semana que vem. Comitiva de mais de 100 empresários brasileiros decola para Washington sob temor de retaliação prevista pelo Planalto. Justiça dos Estados Unidos considera a maior parte das tarifas de Donald Trump ilegal, mas mantém cobrança por período determinado. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. O governo encaminhou ao Congresso o projeto de lei orçamentária do ano que vem com previsão de um salário mínimo de R$ 1.631, um aumento de R$ 7,44%. Então vamos conversar com Yasmin Costa, que acompanhou todas essas contas lá em Brasília e traz os detalhes. Olá, Yasmin, boa noite. Boa noite, Cris. O valor definitivo do novo salário mínimo só será conhecido em dezembro, após um balanço da inflação de 2025. O principal gasto previsto para o orçamento será com pagamentos de benefícios da Previdência, mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Na proposta, a previsão da equipe econômica é atingir um superávit de mais de 34 bilhões de reais no ano que vem. Já com relação às despesas, o governo projeta aumento de 9%. Mais de 40 bilhões de reais serão destinados às emendas parlamentares impositivas e 1 bilhão para o fundo eleitoral, que deve ser retirado das emendas. Já a previsão de inflação é de 3,6%. Cris. Obrigada, Yasmin. A Justiça americana decidiu que a maioria das tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump é ilegal. O correspondente Matias Brotero tem os detalhes. Matias, boa noite. Boa noite, Cris. O Tribunal de Recursos em Washington entendeu que a lei usada para aplicar as taxas, que são usadas em casos de emergência, não autoriza o presidente Trump a cobrar tarifas altas de outros países. A decisão do tribunal não afeta as taxas específicas que o governo aplicou a veículos, ao aço e ao alumínio, mas as medidas anunciadas contra a China, Brasil e outros parceiros comerciais continuam valendo até 14 de outubro para dar tempo ao governo de apelar contra a decisão. Especialistas alertam que a decisão do governo Trump pode ter impacto direto nos preços ao consumidor americano e afetar a relação com parceiros comerciais. A Casa Branca defende que as tarifas são importantes para proteger a produção interna e garantir segurança econômica. Logo depois da decisão, o presidente reagiu. Disse que todas as tarifas ainda estão em vigor e que um tribunal de apelações altamente partidário disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas. Trump também afirmou que os Estados Unidos não vão tolerar mais enormes déficits comerciais e tarifas injustas e barreiras comerciais não tarifárias impostas por outros países, sejam amigos ou inimigos, que prejudicam os fabricantes americanos, agricultores e todos os outros setores. O presidente americano terminou dizendo: agora, com a ajuda da Suprema Corte dos Estados Unidos, usaremos esses recursos em benefício da nossa nação e tornaremos a América rica, forte e poderosa novamente. Eu volto com você, Cris. Obrigada, Matias. A Embaixada do Brasil em Washington comunicou ao representante comercial dos Estados Unidos a abertura do processo para a aplicação da lei da reciprocidade. O eventual uso da lei seria em resposta ao tarifaço imposto por Donald Trump. A reciprocidade, aprovada pelo Congresso brasileiro em abril, autoriza o governo a reagir a decisões unilaterais de países que afetem a competitividade do Brasil no mercado internacional. A avaliação do governo para esclarecer se o tarifaço americano se enquadra nessas regras deve durar pelo menos 30 dias.
Empresários de malas prontas para o Washington receberam com apreensão a notícia de que o governo brasileiro voltou a cogitar a hipótese de retaliação contra os Estados Unidos. Uma comitiva de mais de 100 representantes do setor exportador prepara uma viagem à capital americana para a semana que vem para articular uma reação ao tarifaço e tentar conter novas sanções. Representantes de grandes corporações temem que a iniciativa do Planalto piore o ambiente político para as negociações e acabe por escalar a crise. Entre as projeções também está o risco de a Casa Branca agravar a taxação após eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em visita a Minas Gerais, o presidente Lula voltou a criticar o tarifaço americano e disse que o Brasil vai procurar novos mercados. O presidente Lula chegou a Montes Claros, no norte de Minas, acompanhado de ministros do governo. A comitiva participou da inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial de uma empresa. O espaço reúne pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento da macaúba, palmeira brasileira que vai ser usada na produção de combustível sustentável de aviação e diesel verde, que é menos poluente. O investimento do governo foi de 314 milhões de reais via financiamento do BNDES. O projeto prevê ainda a construção de uma biorefinaria na Bahia e o plantio de macaúba no interior baiano e em Minas Gerais. A meta é produzir 1 bilhão de litros de biocombustíveis por ano a partir de 2028. A iniciativa faz parte do novo PAC e deve gerar 85 mil empregos, além de movimentar mais de 200 bilhões de reais em 10 anos. Mais cedo, o presidente participou da entrega de obras de mobilidade em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele também anunciou a liberação de mais de 1 bilhão de reais para a ampliação do metrô na região. Lula anunciou ainda o programa Gás do Povo. Em Minas, vão ser distribuídos mais de 4 milhões de botijões para famílias de baixa renda. O presidente voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump. É importante os empresários saberem disso. Não tem ninguém querendo negociar do lado americano. Não tem ninguém. O Brasil não quer ser tratado como moleque. Taxação aos produtos brasileiros, feito pelo governo americano, ela tem como base uma mentira muito grande. Nós vamos procurar outro comprador por nossos produtos e é assim que nós temos que fazer. Os ministros da cota do União Brasil, Celso Sabino do Turismo, Frederico de Siqueira Filho das Comunicações e Valdez Góes do Desenvolvimento Regional podem ser levados a deixar o governo até a quarta-feira da semana que vem. A bancada do partido na Câmara e a cúpula da legenda pressionam pelo desembarque do governo, embora os 3 ministros resistam. A pressão do comando da legenda esbarra em aliados importantes de Lula, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um dos principais nomes do União Brasil, partido que formou federação com o PP. Os progressistas, por sua vez, têm André Fufuca no Ministério do Esporte e tem também a presidência da Caixa Econômica Federal com Antônio Carlos Fernandes, que é uma indicação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. O movimento pelo desembarque das siglas surgiu depois de cobrança do presidente Lula, que exigiu que os ministros defendessem o governo ou deixassem seus cargos. A Receita Federal vai fiscalizar as fintechs, empresas de tecnologia e serviços financeiros, da mesma maneira que os bancos tradicionais. A medida foi anunciada depois da operação contra o esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC. O talento da Alessandra para fazer doces já é antigo. 25 anos atrás, meu esposo estava desempregado, aí eu comecei a fazer pão de mel para vender. Ela abriu a loja há pouco mais de um ano. Para pagar fornecedores e receber pelas vendas, ela usa os serviços de bancos digitais. Como tem muitas empresas com maquininhas, eles conseguem oferecer, por causa dessa grande demanda, eles conseguem te oferecer uma taxa menor. As fintechs, empresas de tecnologia para operações como pagamentos, crédito e investimentos, formam um mercado que cresceu 340% na América Latina entre 2017 e 2023. No Brasil, nos últimos 10 anos, 60 milhões de pessoas passaram a utilizar serviços financeiros por meio das fintechs.
Elas trouxeram algumas facilidades em relação aos bancos tradicionais. Elas se dedicaram justamente a atender, no primeiro momento, as parcelas não bancarizadas da população, né? As parcelas D e E da população. Apesar do crescimento das operações, as empresas de serviços financeiros digitais nunca tiveram que cumprir regras que obrigam os bancos a informar à Receita Federal movimentações feitas pelos clientes, principalmente de quantias suspeitas. Essa falta de fiscalização favoreceu o uso de contas digitais para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Até hoje era possível ocultar a origem do dinheiro através da chamada conta bolsão, aberta por fintechs em bancos comerciais. Essa conta recebe valores depositados por clientes do banco digital. Quando o dinheiro vai para um novo destino, o nome que aparece no extrato é o da fintech e o verdadeiro dono fica invisível ao sistema. A norma publicada hoje no Diário Oficial estendeu às fintechs as regras de transparência aplicadas aos bancos. Uma mudança para combater crimes contra a ordem tributária, o crime organizado, em especial a lavagem de dinheiro e fraudes. Para a Associação Brasileira das Fintechs, a medida é correta. É um amadurecimento necessário, é importante um comprometimento com as autoridades financeiras para que o crime organizado seja combatido. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que é essencial que todo o sistema financeiro esteja sobre as mesmas regras. O setor defende sim a competição, mas que tenha segurança dos recursos que estão transacionando dentro do sistema para evitar práticas ilícitas, seja fraudes e principalmente aqui lavagem de dinheiro. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em novo recorde histórico nesta sexta-feira. Vamos ver aqui no nosso telão os números? Olha, o índice encerrou com alta de 0,26%, passando dos 141 mil pontos. O dólar também subiu, foi a 0,29% e fechou o dia cotado a R$ 5,42. Mais da metade da população faz o chamado bico para completar a renda mensal. Faxina, jardinagem e manutenção são as atividades mais comuns. Thaís prepara e cozinha a comida que é servida quentinha nesta empresa onde trabalha. É de encher os olhos, só que tem mais. Eu sou garçonete, faço lanches, faço drinks. É assim, com os bicos, que ela consegue uma renda mensal de até R$4 mil. Tenho 3 filhos e ficar só, um salário não dá. Só o salário da empresa do fixo não dá. A história de Thaís reflete o resultado de uma pesquisa sobre desigualdade no Brasil. Foram entrevistadas 3.500 pessoas nas 10 maiores capitais. 57% disseram que a renda aumentou ou ficou estável nos últimos 12 meses. No entanto, mais da metade respondeu que teve que fazer atividades extras para aumentar a renda. Faxina, jardinagem e manutenção são as mais comuns. Apesar de haver uma melhora de renda, ela ainda não é suficiente para conseguir manter o padrão de vida das famílias. Isso ele vai muito em linha, principalmente com o aumento dos preços dos alimentos, da inflação, que é aquilo que pega realmente no bolso do brasileiro. Fazer bico para complementar a renda, segundo os pesquisadores, cria um ciclo de desigualdade. Isso porque a pessoa ocupa o tempo com mais um trabalho, quando poderia estudar e tentar conseguir um emprego melhor. Elas já trabalharam 8 horas por dia. Elas têm que se dedicar mais 2, 3, 4 horas para esse outro tipo de trabalho. As pessoas acabam não conseguindo avançar, não conseguindo ter tempo para aproveitar o seu potencial de crescimento, porque elas têm que dedicar o seu tempo para pagar a sobrevivência, que é realmente fundamental para as pessoas de uma forma geral. Enquanto cozinha, Thaís admite. Sempre imagina como seria a vida se pudesse manter a mesma renda com apenas um emprego. Eu teria mais tempo para os meus filhos, né? Para minha casa, para um final de semana de lazer. Seria muito gratificante, muito bom. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apareceu de farda ao visitar tropas em Caracas.
Em discurso, Maduro defendeu a soberania da Venezuela contra os Estados Unidos. Ele afirmou que não há possibilidade de uma invasão americana e também elogiou a Colômbia pelo reforço na segurança da fronteira. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela cresce com a operação militar americana que enviou embarcações à região. Nos Estados Unidos, terminou sem definição a primeira audiência na Justiça sobre a permanência da diretora do Banco Central, que foi demitida por Donald Trump. A juíza do caso ainda avalia o pedido para manter Lisa Cook no cargo. A defesa afirma que a demissão viola direitos e ameaça a autonomia do Banco Central. Os advogados responderam por mais de 1 hora a perguntas da juíza sobre quais motivos um presidente teria para demitir uma diretora do Federal Reserve. Para a defesa, a medida tem o objetivo de garantir maioria republicana no Banco Central americano. O caso poderá chegar à Suprema Corte. Trump alega justa causa para a demissão, citando denúncias de fraudes imobiliárias, o que a diretora nega. A permanência de Lisa Cook no Fed deve ser definida na semana que vem. Desde que assumiu o novo mandato, o republicano pressiona o Banco Central pela redução dos juros básicos da economia americana. Dados de inflação divulgados hoje mostram que os números ainda estão acima do teto previsto pelo Banco Central, o que impacta na decisão sobre a manutenção de juros. Em 12 meses, o índice acumula 2,6%, enquanto o objetivo é chegar no máximo em 2%. Hoje entrou em vigor nos Estados Unidos uma versão do que no Brasil ficou conhecida como taxa das blusinhas. A partir de agora, não há mais isenção para encomendas importadas, seja qual for o valor. O objetivo é combater a venda de produtos chineses e fortalecer a produção local. O Centro de Liderança Pública divulgou o ranking de competitividade de municípios que avalia as melhores cidades do Brasil. São levados em conta diversos fatores, como iniciativas de inovação das políticas públicas. Entre os 10 municípios mais bem colocados, 3 são administrados por prefeitos do Partido Republicanos. Com nota 62,47, Florianópolis lidera o ranking de competitividade. Em segundo lugar aparece Vitória, que subiu 1 posição em relação ao ano passado. São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Maringá, São Caetano do Sul, Barueri e Votuporanga completam a lista dos 10 melhores colocados. A 6ª edição do ranking, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, analisou 418 municípios brasileiros que, segundo o IBGE, têm mais de 80 mil habitantes e juntos representam mais de 60% da população do país. O levantamento analisou indicadores como o funcionamento da máquina pública, acesso à saúde e à educação e inovação e dinamismo. 3 entre os 10 municípios mais bem colocados são administrados pelo Partido Republicanos. Vitória, pelo prefeito Lorenzo Pazzolini, Barueri, por Beto Piteri e Campinas, sob a gestão de Dário Saad. Nós temos feito um esforço imenso para a cidade ficar mais competitiva, a cidade ficar mais amistosa, amigável aos empreendimentos, aos setores que querem produzir, principalmente da indústria de tecnologia, de inovação. O ranking mede a capacidade dos governos locais de entregarem políticas públicas eficientes, sustentáveis e inovadoras. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fique agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, bom final de semana para você.